Deus me pediu para eu te falar isso hoje. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que esse ano de 2026 sejamos como Davi, que não pediu terreno, dinheiro, conquista ou livrar de sofrimento, não. Ele pediu para estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Ele pediu orientação do Senhor. E que você e eu em 2026 é só isso que eu peço para Deus. Que Deus me mantenha todos os dias na fé. Nos momentos de desafios, nos momentos de correria, que eu não esqueça você, Deus. Que Deus seja a nossa prioridade. Não que é pecado, é ruim querer ganhar, querer vencer, querer uma casa nova, mas Deus precisa ser a nossa prioridade. Eu oro todos os dias, Deus, cara, eu não quero nada, eu só quero você na minha vida todos os dias. E que isso seja para você também em 2026. Antes de querer o mundo e querer tudo, livrar de tudo, peça a presença de Deus todos os dias na sua vida. Peça orientação a Deus para Ele ajudar a gente nos desafios do dia a dia. Fechou? Deus abençoe e bora para cima. Meus amigos da Encontro, é muito bom podermos estar juntos no início desse ano para refletirmos sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, justamente nesse novo ciclo de vida que o Senhor está nos dando. Eu creio que todos nós iniciamos 2026 cheios de esperanças, cheios de planos, projetos, bons propósitos, como sempre acontece na virada do ano. Muito se ouviu neste início de ano: tudo vai dar certo, bora lá, agora é a hora, vamos fazer um 2026 melhor. Creio que muitos de nós dissemos palavras como estas ou ouvimos palavras como estas. A maioria das pessoas entrou em 2026 com uma visão positivista das coisas. E é bom que seja assim. A esperança, ela nos move para frente. Apenas chega, na verdade, a algum lugar quem se move para frente. Mas eu temo que faltou dizer algo, de que poderá acontecer, de que nem tudo vai dar certo, assim como planejamos. Já pensou nisso? Talvez nem tudo vai dar certo como você pensou e planejou. Já pensou sobre isso? Em 1865, o meu antepassado saiu de uma pequena vila chamada Labun, na Pomerânia, hoje Polônia, com sua esposa e irmã, cheio de esperança, deixando para trás os seus pais, sua pátria e seu passado, atrás de um sonho de uma vida melhor no Brasil. Mas ele, na ocasião, não se deu conta de que o passado não reconhece o seu lugar, mas quase sempre permanece presente. E no Brasil, quase nada deu certo para ele. A esposa morreu durante a viagem. Olha que tragédia. Ele embarcou casado em Hamburgo, na Alemanha, e desembarcou viúvo no Brasil. As coisas não aconteceram como ele planejou. Quase nada deu certo como ele planejou. A viagem, que deveria ser a passagem para um sonho, acabou sendo um salto no escuro, quase que um salto num abismo.
Meus amigos, essa história me lembra de que nós, sempre quando entramos numa nova fase na nossa vida, assim como estamos entrando em 2026, poderá acontecer de que nem tudo vai dar certo como nós planejamos. Aliás, muitas coisas podem dar errado. Quase nada até poderá dar certo daquilo que você planejou e sonhou. E eu não quero ser pessimista e não quero jogar um balde de água fria nos seus planos, nos seus projetos e nos seus pensamentos. Pelo contrário, se você viu e assistiu o meu vídeo de chamada nessa semana, você vai lembrar de que eu falei de que a notícia de que nem tudo vai dar certo pode ser uma boa notícia. Isso mesmo. A notícia de que nem tudo vai dar certo pode ser uma boa notícia. Como assim? Eu conheci uma pessoa nesta semana e fiz amizade com uma pessoa nesta semana que sonhava em ser um jogador de futebol e jogava bem futebol e se esforçou, se dedicou e correu atrás deste sonho. Casou e continuou correndo atrás deste sonho. A mulher ficou grávida e ele continuou correndo atrás deste sonho. E a certa altura, ele estava diante de uma escolha, diante de uma decisão, e ele disse: eu vou parar de me iludir, eu vou parar de me enganar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família, eu vou achar um trabalho que dê um sustento digno para mim e para minha família. Veja, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto que não deu certo. Deu errado. Mas isso não significou que a vida deu errado. Por isso, eu disse que quando sonhos dão errado, isto podem ser indicativos de que nós estamos sendo movidos por projetos irreais. Já pensou nisso? Quando sonhos em nossa vida dão errado, isso podem ser indicativos de que nós estamos sendo movidos por projetos irreais. A palavra de Deus nos ajuda demais. Quando em Provérbios capítulo 16, ela diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando as coisas dão errado, meu amigo, minha amiga, isso pode ser uma boa notícia. Pode ser que a gente estava planejando algo que não era bom, que era irreal. E Deus, na sua graça, nos impede, nos corrige pelas circunstâncias da vida. E na sua graça, quando uma porta se fecha, pode ter certeza, uma outra se abre. Quando coisas dão errado, não se revolte, não fique chateado. Pode estar acontecendo uma coisa boa. Você pode estar diante de uma grande oportunidade na vida. E aí há uma outra palavra no Novo Testamento, dita pelo apóstolo Paulo, que também nos ajuda nessa reflexão, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. E quando ele aqui fala de todas as coisas, ele está dizendo que todas as coisas, mesmo as coisas boas e as coisas difíceis que nos acontecem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, sonhos que dão errado podem ser indicativos de que nós estamos sendo movidos por projetos irreais. Por isso, quando nem tudo dá certo, isso não necessariamente é uma coisa ruim, isso pode ser uma coisa boa que nos acontece. Em segundo lugar, quando planos dão errado, isso é um convite, isso são convites a nos colocarmos na dependência de Deus. Sabia disso? A notícia de que nem tudo pode dar certo nos confronta com a realidade de que você não é Deus e de que eu não sou Deus. A palavra de Deus nos diz na carta de Tiago de que nós não sabemos o dia de amanhã. As coisas podem sair do seu controle. Elas podem acontecer diferente do que você planejou. O futuro simplesmente não está em suas mãos. Nem tudo vai dar certo. Pode ser uma boa notícia para a gente cair na real e nos darmos conta de que nós somos pó. E ao pó nós voltaremos. Ou, como em outro lugar, a palavra de Deus nos lembra de que nós somos como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Por isso, quando as coisas não dão certo, conforme nós planejamos, nós somos convidados a nos colocar em profunda dependência e a caminhar em profunda humildade diante das pessoas e diante de Deus. Em fé, caminhar em fé. Porque caminhar em fé é caminhar sem parar, mesmo sem saber o caminho todo. Porque quando aquilo que nós planejamos não deu certo, ou quando quase tudo que planejamos deu errado, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? E aí nós caminhamos para o terceiro ponto. Projetos que dão errado podem ser uma grande oportunidade em nossa vida, já percebeu? Ali na vida do meu antepassado, quando tudo deu errado, ele tinha a alternativa de voltar atrás. Mas não foi o que ele fez. Ele não ficou parado no tempo lamentando, esperando simplesmente para ver o que aconteceria. Lembre, quem fica parado ou quem fica olhando para trás não chega em lugar nenhum. Ele seguiu caminhando. Caminhando para onde? Ele não sabia para onde o futuro levaria. Ele simplesmente avançou. Olhando agora a história, eu vi que ele casou de novo e tentou ser comerciante. Quando as coisas dão errado, isso pode ser oportunidade na sua vida para simplesmente avançar. Por isso, você que me acompanha aqui nessa reflexão, quando as coisas não deram certo na sua vida, não fique parado, não se aborreça, não fique revoltado, nem ande para trás, ande para frente. Às vezes, as coisas precisam dar errado primeiro para darem certo depois. Quando as coisas dão errado, pode estar acontecendo uma coisa boa. Você pode estar diante de uma grande oportunidade na vida que precisa ser abraçada em fé. Fé, eu lembro, é caminhar mesmo sem saber o caminho todo.
E em quarto lugar, sonhos que dão errado são um desafio para colocar as nossas vidas na perspectiva da eternidade. Como eu já mencionei, o meu antepassado, ele casou de novo, ele tentou ser comerciante, mas ao longo da caminhada ele fez algumas escolhas erradas, muito erradas. Ele morreu vitimado pelo alcoolismo em 1886. E ela também vitimada pelo alcoolismo em 1901. Eles fizeram uma escolha errada. Mas Deus não fez. Os seus 4 filhos, netos e bisnetos, foram prósperos. As coisas que dão errado em nossa vida não impedem Deus de construir a sua história com as futuras gerações, porque os propósitos de Deus vão além de nós, muito além de nós. A gente costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu prefiro dizer, corrigindo essa frase, Deus escreve certo por linhas certas. Isso mesmo. Deus conhece a história toda. E Deus tem um propósito, apesar dos nossos descaminhos, apesar das nossas escolhas erradas, apesar das coisas que dão errado na nossa vida, Deus conduz a história para o fim bem-aventurado e para o propósito que Ele decidiu. Paul Gerhardt, que é autor de muitas músicas do nosso inário luterano, numa das grandes pestes que assolou a Europa e a Alemanha, no tempo em que ele viveu, perdeu grande parte da sua família. E ainda assim ele não desanimou, mas no meio desse período ele compôs canções. E alguém lhe perguntou como é que ele conseguia. E ele respondeu: do que eu poderia me queixar? Eu ainda tenho Cristo. Por isso, quando tudo der errado, ou quando muita coisa der errado, você ainda tem Cristo. Você tem o que você necessita. E um quinto ponto que é preciso que a gente veja. Quando tudo estiver dando certo na sua vida, cuidado. Muito cuidado. Eu conheço algumas pessoas para quem as coisas têm dado muito certo. Que bom que as coisas têm dado certo. Elas podem ser um sinal da bênção de Deus na sua vida. Mas muitas vezes, quando as coisas dão certo, isso pode ser à beira do precipício para alguns, porque elas facilmente são geradores de soberba, são geradores de autossuficiência, são geradores de autoconfiança que nos colocam na beira do precipício e do fracasso e da ruína. Por isso, muito cuidado quando tudo estiver dando certo em sua vida. Para concluir, o que a gente leva para casa de tudo isso? Ao concluir, meus amigos, essa reflexão, eu gostaria de apontar para 2 personagens bíblicos. O primeiro deles, Abraão.
A história dele é contada no primeiro livro da Bíblia. Mas na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, há uma pequena palavra a respeito dele que é muito profunda e muito significativa. Olha o que diz a respeito dele. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. E aí veja, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão não sabia o futuro, como nós. Futuro incerto. Não sabia onde estava indo, mas ele caminhou por fé. Um convite para a gente. E o segundo personagem, Moisés. Ele não entrou na terra prometida, mas ele a viu de longe. Também nós ainda não estamos na terra prometida, ela nos está prometida na eternidade, mas pela fé, nós já a vemos de longe. Por isso aqui nesse mundo, em meio aos erros e aos acertos, por fé nós caminhamos na direção dela, numa profunda fé e confiança em Jesus Cristo. Indo ao encontro de 2026, sabendo que muitas coisas darão certo, mas muitas coisas não darão certo. Na perspectiva da eternidade, sabendo de que há um Deus que nos conduz num propósito eterno. Essa é a confiança na qual nós queremos caminhar. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Senhor, ajuda-nos a caminhar em fé, como Abraão e como Moisés fizeram. Em meio às incertezas do futuro, com muita confiança, confiança não nas nossas próprias forças, não confiando ingenuamente de que tudo dará certo, sabendo de que haverá coisas que darão certo e haverá coisas que não darão certo, mas confiando no Deus que está aqui hoje e confiando no Deus que estará lá em cada dia deste novo ano que estamos iniciando. Abençoa-nos e vai adiante de nós, em nome de Jesus. Amém.